Mano, imagina a cena. Uma sala de interrogatório militar super pesada. Tensão total no ar, imagino. Exato, meu. Oficiais de alta patente cobrando respostas imediatas, batendo na mesa, porque uma operação em Ramadi, lá no Iraque, virou a pior tragédia possível no meio militar, que é o fogo amigo. Nossa, forças aliadas atirando umas nas outras. No meio daquele caos urbano absurdo. E os comandantes querem um nome, tá ligado? Querem saber de quem a culpa por essa treta. O que um líder responde numa hora dessas? O que é fascinante aqui é que a resposta natural, biológica até, do ser humano, seria apontar o dedo. Com certeza. Dizer que o rádio pifou, que a bateria acabou. Sim, ou que o exército iraquiano não seguiu a rota combinada. Mas o Jocko Willink, que era o comandante daquela unidade dos Navy SEALs, ele assumiu o centro da sala perante os superiores e disse: "A responsabilidade é totalmente minha." Que pedrada, meu! E a psicologia por trás disso é brilhante. Ele não apenas salvou o próprio emprego ali, mas ele conquistou um respeito inabalável de absolutamente todos os subordinados na mesma hora. Mano, vamos desempacotar isso agora, porque esse é o nosso mergulho profundo de hoje. A gente vai destrinchar o livro Compromisso Excepcional. O famoso Extreme Ownership, do Jocko Willink e do Leif Babin. Isso aí. E usando as fontes da edição em espanhol para a gente analisar as táticas de guerra e extrair como isso funciona na prática nos negócios. A missão de hoje é puramente transformacional. Quem está ouvindo vai sair dessa análise como uma pessoa totalmente diferente, pronta para dominar qualquer campo de batalha. E para deixar tudo super claro para a nossa audiência, nós vamos fazer isso capítulo por capítulo, numerados do 1 ao 12. Por quê? O foco não é só entender o que os SEALs fizeram no Iraque, mas o porquê isso muda o jogo no escritório. Da hora. E o gancho é o seguinte: para cada um desses 12 capítulos, a gente vai soltar uma dica prática e uma tarefa real. Tipo, lição de casa para a galera que acompanha o programa aplicar hoje mesmo. Bora para a parte 1, então. Ganhando a guerra de dentro. A mente do líder. Começando pelo capítulo 1, que é o próprio compromisso excepcional, a tese central é dura de engolir. O líder é responsável por absolutamente tudo. Sem exceção, né? Nenhuma. Se a missão falha, a culpa é da liderança. Não é do subordinado, não é do mercado que virou, não é do fornecedor, é do líder. Como no exemplo do fogo amigo, onde o Jocko chamou o responsável para ele. Trazendo isso para o nosso mundo corporativo, é tipo aquele chefe de TI que culpa o usuário por não saber usar o sistema, sabe? Clássico. O usuário é sempre o culpado. Quando, na real, o sistema que o cara implantou é uma verdadeira treta. Se ninguém consegue usar, o líder tem que olhar para o espelho e falar: a falha de comunicação foi minha. Exatamente. O mecanismo cognitivo aqui é o desarmamento. Quando o líder assume o erro, a equipe para de gastar energia se defendendo e passa a focar na solução. Pode crer. Então, dica prática 1 para a galera: pare de dar desculpas e de apontar o dedo. E a tarefa 1, anota aí: identificar um problema atual no trabalho ou em casa e hoje mesmo assumir a responsabilidade total por ele em voz alta. Bate no peito. E assumindo essa responsabilidade, a gente entra na transição lógica para o capítulo 2. Porque se o líder assumiu tudo, ele logo percebe que o desempenho da equipe é um reflexo direto dele mesmo. Nossa, o título desse capítulo é um tapa na cara. Não existem equipes ruins, apenas líderes ruins. É forte, mas é a pura verdade. Mano, a história do treinamento SEAL, o BUD/S, ilustra isso perfeitamente. Tem aquela fase em que a galera tem que correr carregando aqueles botes de borracha pesadíssimos na cabeça, areia no olho, frio absurdo. E tinha a tripulação 6, né? A tripulação 6 era um desastre. Os caras brigavam, xingavam uns aos outros e sempre chegavam em último lugar. Já a tripulação 2 ganhava tudo. Aí a chefia fez um teste, pegou o líder da melhor equipe e colocou para comandar a pior equipe. E o resultado é quase imediato. A pior equipe, com os mesmos integrantes, o mesmo bote, começou a vencer. É muito louco isso, A galera era a mesma. Sim, porque a liderança anterior tolerava o fracasso. A nova liderança não. O que um líder tolera vira um novo padrão da equipe. Não dá para aceitar mediocridade. Total. Dica prática 2. O que a liderança deixa passar, vira a regra. Tarefa 2 para quem está escutando.
escolher uma área onde a equipe está entregando abaixo do padrão e treinar a pessoa responsável ao invés de culpá-la. É sobre treinar, não punir. E para conseguir treinar e elevar esse padrão, nós entramos no capítulo 3, acreditar. O líder precisa primeiro acreditar na missão que está repassando. Tem que comprar a ideia, né? Exato. O líder precisa entender o porquê. Se a ordem que vem da diretoria parece absurda, ele não pode simplesmente virar para a equipe e dizer: a diretoria mandou, é só fazer e pronto. Mas espera lá, e se a ordem da chefia for muito sem noção? Tipo, maior viagem tática, como a galera da linha de frente vai acreditar nisso? Aí é que está a regra de ouro dos SEALs. Existe a obrigação moral de perguntar para cima na cadeia de comando. Questionar o chefe? Sim, mas com respeito e foco no objetivo. Se a ordem é confusa, o líder tem que ir até a chefia e perguntar até entender o propósito estratégico. A falha de quem não buscou entender o porquê. Faz sentido. Dica prática 3. Nunca repasse uma ordem na qual não acredita. E a tarefa 3. Fazer uma pergunta difícil, porém respeitosa para a chefia sobre uma estratégia atual, até entender perfeitamente o porquê por trás dela. E o que impede a maioria das pessoas de fazer essa pergunta é justamente o tema do capítulo 4. O ego. Isso. Para conseguir aceitar que não sabe de tudo e perguntar, é preciso aniquilar o próprio ego. O ego atua como uma barreira cega. O ego destrói empresas. E operações militares também. O livro conta a história daquele diretor de TI que lançou um produto que foi um fracasso total. E ele culpou todo o mercado, menos ele mesmo. Exato. O cara falava que o cliente não sabia usar, que os vendedores eram preguiçosos, mas não assumia que o software dele era confuso. Porque quando o ego domina, qualquer feedback vira um ataque pessoal. O líder para de escutar. E um líder que não escuta afunda a equipe inteira junto com a própria arrogância. Fica a dica prática 4. Opere com alto grau de humildade. Confiança é bom, arrogância é letal. Tarefa 4 para a audiência. Pedir um feedback brutalmente honesto para um subordinado hoje e apenas ouvir. Sem justificar, sem retrucar. Só escutar. Com a mente interna ajustada, a gente vai para a parte 2. As leis do combate. São as táticas de campo. E o capítulo 5 traz a primeira lei: cobrir e mover. Trabalhar em equipe, na prática, né? Isso. A tática militar é clara. Um grupo dá cobertura atirando, enquanto o outro grupo avança pelo terreno. Nos negócios, isso significa departamentos trabalhando juntos. Sabe quando a galera de vendas bate a meta, estoura champanhe, mas a operação não consegue entregar o produto e a empresa começa a afundar? É tipo cada um no seu silo, achando que o problema é do outro. Exatamente. Vendas comemora e operação entra em burnout. É um erro fatal de estrutura. Dica prática 5. Derrube os silos. A missão geral da empresa é infinitamente maior que a meta isolada do departamento. Tarefa 5. Ajudar ativamente um departamento ou colega de outra área a resolver um problema nesta semana. Estender a mão mesmo. Mas para que vários departamentos consigam cooperar e mover de forma sincronizada, a comunicação não pode ser um labirinto. Precisa ser o capítulo 6, manter simples. Nossa, o tal do keep it simple. A galera gosta de complicar, né? Demais. Planos complexos falham no caos do mundo real. Porque sob estresse, a capacidade de processamento do cérebro cai drasticamente. Tem a história do Jocko proibindo a galera de usar aqueles PowerPoints cheios de gráficos minúsculos antes das missões. Mano, se o soldado lá da linha de frente com a bota na lama não entende o plano rápido, o plano é inútil. É a pura verdade. Se a equipe está confusa, a culpa não é da base, que não entendeu. A culpa é do líder que complicou a mensagem. Então, dica prática 6. Se as pessoas não entendem o plano, a falha é de quem comunicou. Tarefa 6 para aplicar agora. Explicar o seu projeto mais complexo em apenas 3 frases simples para alguém que não é da sua área. Se a pessoa não sacar na hora, refaça o discurso. E mesmo com um plano super simples, o caos ainda vai acontecer. O que nos leva ao capítulo 7. Quando tudo dá errado ao mesmo tempo, entra o priorizar e executar. Aqui que a coisa fica muito interessante, meu. Aquela cena do Leif Babin no Iraque é coisa de cinema. Ele está isolado num beco escuro, tem explosivos na área,
Eles têm um prisioneiro sob a mira, o rádio tá gritando no ouvido dele pedindo apoio, e do nada, virando a esquina, um grupo de inimigos fortemente armados vem correndo na direção deles. É problema explodindo de todo lado. O bicho pegou de verdade. Se conectarmos isso com a visão geral da biologia humana, a tendência natural aí é a paralisia. O cérebro tenta resolver o rádio, o prisioneiro e os atiradores ao mesmo tempo. Mas o mantra deles é: relaxe, olhe ao redor, tome uma decisão. Focar no que vai te matar primeiro, né? Exato. Ele ignorou o rádio, ignorou o prisioneiro e focou todo o fogo nos atiradores. Só depois de resolver o perigo número 1, ele passou para o número 2. Mano, tentar apagar todos os incêndios da empresa ao mesmo tempo é certeza de que o prédio vai queimar. Dica prática 7. Um líder que tenta resolver todos os problemas de uma vez, falha em todos. Tarefa 7. Escrever os 3 maiores problemas do dia, riscar o número 2 e o número 3 da folha e focar 100% da energia só em resolver o número 1. E o líder só consegue ter essa clareza mental para focar no prioridade número 1 se ele não estiver microgerenciando as outras coisas. Por isso, o capítulo 8 é a descentralização do comando. Que é soltar o controle, basicamente. Sim, porque, logisticamente, o ser humano só consegue gerenciar de forma eficiente de 4 a 5 pessoas diretamente. O líder precisa estar posicionado no meio do campo de batalha. Nem muito lá na frente chutando porta. Isso, porque aí ele perde a visão do todo. E nem tão atrás no ar-condicionado que não saiba que está rolando de verdade. Faz muito sentido. Dica prática 8. Capacite os líderes da linha de frente para tomarem decisões rápidas. Eles só precisam entender os limites à esquerda e à direita. Tarefa 8. Delegar completamente uma tarefa importante hoje, dando apenas o objetivo final, e deixar a pessoa decidir como vai executar o trabalho. O que nos puxa para a parte 3 do livro, que é Conservando a Vitória, a sustentação do sucesso. E o capítulo 9 foca em planejar. Porque para atuar de forma descentralizada, o planejamento tem que ser conjunto. E aqui tem um insight genial. O líder não deve planejar os detalhes. Exatamente. A alta liderança não pode microgerenciar a tática. Mano, isso dá um tilt na cabeça de muito gerente controlador por aí. Mas é essencial. Quando o líder delega os detalhes do plano para a equipe, ele gera o tal do ownership, o sentimento de dono. A equipe luta pelo plano porque foi ela que criou. Isso permite que o líder fique um passo atrás, com a mente limpa, para enxergar se tem alguma falha lógica no plano geral. Fantástico. Dica prática 9. Foque no propósito do comandante, que é o objetivo final, e deixe a equipe montar o caminho. Tarefa 9. Na próxima reunião, em vez de dar o plano pronto mastigadinho, dê o objetivo estratégico e peça para a equipe montar o plano tático. E com a equipe executando esse plano, a comunicação não pode parar. O capítulo 10 é liderar para cima e para baixo na cadeia de comando. Manter o alinhamento. Nossa, isso é a maior dor das empresas. A diretoria pedindo relatório toda hora e a gerência reclamando de microgerenciamento. Sim, mas a culpa não é do chefe por perguntar. Não mesmo. A culpa é do líder intermediário por não fornecer a consciência situacional de forma proativa. Se o chefe está perguntando, é porque você não informou antes. Mano, não reclame do seu chefe. Eduque o seu chefe. Manda os dados antes dele pedir. E liderar para baixo é conectar aquela tarefa chata do dia a dia da base com a grande meta da empresa, para dar propósito. Dica prática 10. Assuma a responsabilidade pela comunicação com a diretoria e com a base. Tarefa 10. Enviar um relatório proativo para a chefia hoje, respondendo às dúvidas estratégicas antes mesmo que eles precisem perguntar. Mas mesmo com todo mundo alinhado, o mundo real não é perfeito. E o capítulo 11 traz a firmeza em meio à incerteza. O conceito da névoa da guerra, né? Exatamente. Nos negócios e na guerra, nós nunca teremos 100% dos dados. A visão do mercado nunca será cristalina. E a falácia é achar que esperar para ver é ser prudente. Quando a galera fica paralisada esperando a pesquisa perfeita sair. Esperar é uma decisão. E geralmente é a pior delas. Porque enquanto você espera, o inimigo ou a concorrência já agiu. A inação é letal, meu. Dica prática 11.
Tome decisões com a melhor inteligência disponível no momento. Feito é melhor que perfeito. Tarefa 11. Identificar uma decisão que está sendo adiada por falta de informações perfeitas e bater o martelo sobre ela hoje. Movimento é vida. O que nos leva ao fechamento de toda essa arquitetura comportamental. O capítulo 12. Disciplina igual a liberdade. A dicotomia da liderança. E o que isso tudo significa no fim do dia? A dicotomia. É o equilíbrio, né? O líder tem que ser enérgico, mas não um tirano chato. Tem que ser super competitivo, mas saber aceitar a derrota e aprender. Tem que ter disciplina rigorosa nos procedimentos, os tais dos POEs, porque é isso que dá a verdadeira liberdade para a equipe inovar. É igual a vida pessoal, mano. A disciplina de acordar cedo todo dia e treinar é o que te dá a liberdade de ter saúde e tempo livre no final do dia. A disciplina processual fria é o alicerce que permite que a criatividade floresça. Perfeito. Dica prática 12. O verdadeiro líder equilibra forças opostas o tempo todo. A disciplina gera liberdade. E a tarefa 12, a última de hoje. Acordar 30 minutos mais cedo amanhã de manhã. Usar esse tempo silencioso para estudar, planejar o dia ou organizar a rotina sem interrupções. Isso cobre todos os 12 pontos táticos. É uma reformulação mental completa. E jornada alucinante a gente fez aqui, meu. Da mudança de mentalidade no começo, de parar de culpar os outros e chamar a responsa, até a execução pura lá no campo de batalha corporativo. E ó, quem aplicar essas 12 tarefas vai sair do programa hoje como um profissional e um ser humano totalmente transformado. Mas isso levanta um pensamento provocativo final, que a gente não abordou profundamente no corpo da discussão, mas que o livro deixa bem claro. Líderes nascem prontos ou são forjados? Boa pergunta. Muita gente acha que é carisma genético. Pois é, mas a conclusão da obra é que mesmo pessoas sem carisma natural nenhum, sem talento nato para extroversão, podem se tornar líderes excepcionais desde que tenham a humildade de aprender e a disciplina rigorosa para aplicar esse compromisso excepcional todos os dias. Liderança definitivamente não é dom mágico, é escolha, é método e é prática constante. É músculo, mano, tem que treinar. Então, para nossa audiência que acompanhou esse mergulho, a energia tem que estar lá no alto agora. O desafio está na mesa. Pega a tarefa 1 e bota em prática agora mesmo. Vai lá, olha para o problema, assume a bronca e resolve. Fim da nossa análise profunda de hoje. Bora para cima.